Graça e paz, meus queridos e amados irmãos. Graça e paz, minhas queridas e amadas irmãs em Cristo Jesus. Vamos ler Apocalipse, capítulo de número 10. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. Até aqui a leitura da palavra. Vamos fazer uma oração a fim de que Deus possa abrir a nossa mente para que possamos crer em tudo o que os profetas nos revelaram nas Escrituras. Senhor, neste momento eu quero derramar a minha vida diante de Ti, pedir ao Senhor que ilumine o nosso espírito para que possamos entender as Tuas palavras. Traga sobre nós a Tua paz, a Tua unção, o Teu entendimento. Que nenhum de nós possamos sair daqui nessa hora com fome da Tua palavra, mas que ela seja um alimento em nossa vida e que possamos sair desse momento abastecidos com o alimento espiritual. Conceda-nos a Tua unção, conceda-nos o Teu poder, derrama sobre nós o Teu ensino. É o que eu te peço em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então a primeira descrição é a descrição de um anjo forte que o apóstolo João está vendo. Até aqui a gente viu as 6 trombetas sendo tocadas. E toda vez que uma trombeta é tocada, há um sinal sobre a terra. As 4 primeiras trombetas que foram tocadas, Deus trouxe um flagelo sobre a terra, ou seja, sobre a natureza, sobre os mares, sobre as ervas do campo. E as 2 últimas trombetas foram sinais de Deus sobre os homens que habitam na terra. Ok? A primeira trombeta foi uma espécie de sofrimento sobre os homens. E a 6ª trombeta foi uma grande catástrofe, que foi o ataque do dragão, onde o anjo do abismo, ou seja, o próprio Satanás, desencadeou um conflito imenso sobre a terra, sobre os homens que habitam a terra. Agora a gente vai ver mais um apêndice do livro do Apocalipse. O que João faz? Ele começa a contar uma história. Aí ele, quando vai chegar no momento, no ápice dessa história, ele para a história, abre um parênteses e depois ele retoma a história. Aqui João ainda está falando sobre a 7ª trombeta, que é a 7ª e última trombeta. Então ele mostra que houve um anjo forte. Esse anjo descia do céu, vestido de uma nuvem. O rosto era como o sol e os pés como colunas de fogo. Ou seja, esse anjo tinha a aparência de ser um anjo muito poderoso que trazia um juízo sobre a terra. Provavelmente a 7ª trombeta. Essa informação que eu dei para você agora, o ouvinte leitor do Apocalipse, ele não tinha. Então ele está na expectativa de que a 7ª trombeta seja tocada e ele aprenda sobre o 7º sinal de Deus. E essa expectativa é frustrada para que o apóstolo João explique o que ele vai explicar agora. Entendeu? Então o ouvinte está lá atento, ouvindo a leitura do Apocalipse. Essa leitura era feita em uma sentada só, em um culto, em uma assembleia. O leitor do Apocalipse lia o livro todo, do capítulo 1 até o capítulo 22, versículo 21. Ele lia o livro todo. E os ouvintes ficavam atentos à profecia que estava sendo lida pelo leitor. Entenda uma coisa, então isso aqui é para que o leitor tomasse um fôlego.
Você percebeu que lá no capítulo 9 foram coisas extremamente agressivas? Um flagelo sobre a terra, um flagelo sobre os homens. Primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta, quarta trombeta, quinta trombeta, sexta trombeta. E na mente do ouvinte, isso tudo era muito impactante. E agora, quando ele vai entrar na sétima trombeta, ele vai abrir um parênteses para falar de uma coisa que aconteceu lá no céu, para depois ele retomar essa trombeta. E ele diz assim, ó, e tinha na mão um livrinho aberto. Ele enfatiza um livro que estava na mão do anjo. Observa a palavra aberto e selado. O que está aberto pode ser lido. Então imagina um livro, né? Isso aqui é a revistinha da Escola Bíblica Dominical. Aí o livro está aberto, o leitor pode ler o conteúdo do livro. Se o livro estiver fechado, selado, não pode ser lido. Entendeu? Os livros eles vinham em uma espécie de rolo. Aberto para ser lido, selado não poderia ser lido. Tá? Então o livrinho ele estava aberto. E pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Ou seja, este anjo vai falar. E ele é tão poderoso que ele põe uns pés sobre o mar e uns pés sobre a terra. Ou seja, é um anjo extremamente poderoso, né? Que ele viu esse anjo. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Então, quando fala assim, ó, os 7 trovões, toda vez no livro do Apocalipse que a gente ouve a voz de Deus como trovão, como relâmpago, essa voz vai trazer um juízo. Ok? O ouvinte, quando ele chegou aqui nessa porção, entenda uma coisa, gente, quando o leitor lê o livro lá nas igrejas, nas 7 igrejas, não existia essa divisão de capítulos, versículos. Era um texto lido, era um rolo que era lido, e ele era lido exaustivamente, sem parar. Não tinha capítulo 10, versículo 1, não era assim. O leitor, que era o mensageiro, ele ia lendo a mensagem. Ok? Então, quando chega nessa parte, os 7 trovões, o ouvinte do Apocalipse já está acostumado com isso. Trovões, então vai ser juízo. Vai vir um juízo de Deus. Mas a ênfase não é dos trovões. A ênfase é no livro que está na mão do anjo. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. Ou seja, você ouviu as coisas, João. Você ouviu o juízo. Provavelmente, o que João ouviu aqui, o juízo que João ouviu, é a 7ª trombeta. Ou seja, ele ouviu o último ai. Porque a primeira trombeta, as 4 trombetas foram tocadas. Quando as 4 trombetas foram tocadas, houve uma parada na leitura. João disse assim, ele viu uma águia voando nos céus, e a águia dizia, ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. As 3 próximas trombetas, a 5ª, a 6ª e a 7ª, era um sofrimento muito grande. Então João ouviu os 7 trovões, ok? Que representava a voz da 7ª trombeta, o anúncio da 7ª trombeta. Só que o próprio anjo virou para ele e falou assim, ó, sela isso aí e não escreva isso agora. Isso vai ser dado num tempo futuro. Essa expressão ela é muito importante para a gente entender não só o livro do Apocalipse, como toda a literatura apocalíptica. Porque existem textos na Bíblia que eles eram selados e eles tinham um selo espiritual, um selo cujo qual o ser humano não tinha capacidade de entender. Há textos na Bíblia que o próprio Deus pede para que esse texto fosse selado, no sentido de o ouvinte não vai entender porque eu não quero que o ouvinte entenda. O próprio texto de Daniel ele foi selado para que os leitores da época de Daniel não entendessem o teor da mensagem. Ele fosse entendido nos tempos da igreja, nos tempos proféticos. Ok? Então esse selo deste livro, esse selo dessa 7ª trombeta, vai ser guardado para o momento específico.
Ok? Então o leitor entendeu assim, ó, agora tem uma outra mensagem. Em breve vamos ouvir essa mensagem. Qual que é a mensagem de agora? Está escrito aí, ó. Versículo 5. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu. O anjo levantou a mão ao céu. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Ou seja, essas profecias do Apocalipse, que têm o seu cumprimento no futuro, vão ser cumpridas sem demora. Essa expressão sem demora, ela aparece desde lá das porções apocalípticas dos evangelhos, passa pelas cartas de Paulo e chega aqui no Apocalipse de João. Sem demora é um tempo breve. A gente percebe que esse sem demora já dura 2000 anos, 2024 anos aproximadamente, né? Ou seja, é porque você precisa ficar atento a isso, porque a qualquer momento essas profecias terão seu cumprimento. Ou seja, essas profecias que eu estou anunciando agora são profecias para o futuro, ok? E elas vão se cumprir sem demora. E aqui o anjo, ele faz esse jogo literário, né? Jurando por Deus, jurando pela terra, jurando pelo céu. Essas coisas vão se cumprir. E ele diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo, ou seja, o anjo que vai tocar a sétima trombeta, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas os seus servos. Essa palavra segredo, mistério, é muito usada no meio evangélico hoje em dia, né? As pessoas falam assim: não, eu tenho um mistério para te dizer, eu tenho um segredo para te dizer. Quando a gente lê as escrituras, a gente vê que não existe mais mistério, que não existe mais segredo. O segredo que João está falando aqui é a sétima trombeta, que daqui a pouco no livro vai ser tocada lá no capítulo 11, no versículo número 15, tá bom? Então até o presente momento isso está em segredo. Daqui a pouco o ouvinte vai ouvir esse segredo. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, Deus falando com ele, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então João, o apóstolo, tinha que ir lá pegar o livrinho, o livro pequeno, era um livro pequeno. Pega uma água para mim, meu príncipe, por favor. Um livro pequeno, e esse livro pequeno, João deveria pegá-lo para si. E fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa que profetize outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Preste atenção numa coisa. O leitor do Apocalipse, obrigado. O leitor do Apocalipse, ele tinha em mente toda a revelação do Antigo Testamento. Não só eles, mas também o escritor, no caso João. João está dizendo essas coisas baseado na experiência que existe do conhecimento do Antigo Testamento na mente do leitor e dele como escritor. Onde no Antigo Testamento aparece um profeta de Deus comendo um livro. Existe isso no Antigo Testamento? Existe. O profeta Ezequiel, ele recebeu da parte de Deus um livrinho. E Deus falou com ele, coma este livro. E quando o profeta Ezequiel comeu, ele era doce como mel. Está lá em Ezequiel, capítulo 1 ao 3. Leia lá o capítulo 1 todo, o capítulo 2 todo e o capítulo 3 todo para você ver.
lá em Ezequiel, quando Ezequiel come o livro é só doce na boca, no paladar. Ele é gostoso, ele é saboroso. Filho, acho que você pode desligar lá. Ele era gostoso, ele era saboroso. O que significava o livro comido por Ezequiel e o que significa o livro comido por João? Aqui em João a gente tem um detalhe que não existe na profecia de Ezequiel. Qual é o detalhe? O amargo do livro. E observa que ele fala primeiro do amargo do livro. Olha só. Ele fala assim, ó. O anjo disse, na verdade ele disse ao anjo, dá-me o livrinho. E o anjo disse, toma-o e coma-o. Ele será amargo no ventre, mas na sua boca será doce como mel. Então ele fala do amargo do livro e depois ele fala do doce do livro. Aí quando João come, e tomei o livro da mão do anjo e o comi, e na minha boca ele era doce, ou seja, na hora que ele comeu o livro era doce na boca dele. Mas na hora que ele digeriu o conteúdo do livro, o livro era amargo no ventre dele. O que isso significa? Isso significa que a pregação do evangelho, a proclamação das profecias, o anúncio dos desígnios de Deus, o anúncio dos juízos de Deus, o anúncio das profecias que vêm de Deus, ele é doce, ele é bom, ele é maravilhoso. Por que ele é bom, doce e maravilhoso? Porque o profeta, quando ele está pregando, ele está cumprindo o propósito de Deus. Ele está anunciando a salvação de Deus. Ele está anunciando o juízo de Deus. E quando o profeta de Deus anuncia a salvação é doce. E quando o profeta de Deus anuncia o juízo também é doce. Entende? O juízo é doce e a salvação é doce. Porque tudo isso glorifica a Deus. O profeta, quando prega o evangelho, a pessoa que está na igreja anunciando a salvação, João, quando está escrevendo essas palavras, falando dessas palavras, no caso aqui, literalmente, ele comeu o livro, né? Literalmente, o livro foi comido. Ele comeu o livro literalmente, mas esse comer o livro literalmente significa você anunciar a palavra de Deus. João, como anunciante do Apocalipse, ele está anunciando uma palavra doce como mel. Ele está anunciando o juízo de Deus que é doce como mel. A salvação de Deus que é doce como mel. Os desígnios de Deus que é doce como mel. Ok? Então, quando você prega o evangelho para uma pessoa, você está fazendo uma coisa doce como mel. Você está fazendo uma coisa maravilhosa. Se a pessoa aceitou o evangelho, você trouxe uma pregação, uma palavra, uma mensagem de Deus que para você é doce como mel. Aí a pessoa creu no evangelho. Ela fala, Israel, eu ouvi a palavra que você pregou, Deus mudou minha vida, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso é doce como mel. Se a pessoa vira para você e fala assim, eu ouvi a sua pregação, não gostei, não acredito nas coisas que você disse, eu quero não crer em Deus, isso continua sendo doce como mel, porque a palavra de Deus não vai mudar. A pessoa que creu no evangelho vai ser salva e Deus será glorificado. Isso é doce como mel. A pessoa que rejeitou o evangelho vai para o inferno, vai ser queimada. Isso é doce como mel. Entende? A mensagem de Deus, ela sempre é boa. Se ela salva o crente, Deus é glorificado na salvação dos eleitos. Se essa mensagem reprova os reprovados, se ela condena os reprovados, se ela leva os reprovados ao lago de fogo, ela continua sendo doce como mel, porque o Deus que anunciou essa palavra, ele é maravilhoso, ele é glorificado. O problema é quem não creu na palavra. Entendeu? O problema é a pessoa que não acredita nos desígnios de Deus. No final, Deus sempre é glorificado. Porque Deus sempre é bom. Você leu a revelação, desde o Gênesis ao Apocalipse, Deus está fazendo uma coisa grandiosa. Deus está fazendo uma coisa boa. Ele criou o ser humano bom. Ele criou o ser humano maravilhoso. Ele deu coisas para o ser humano. Ele deu para o ser humano o Éden. Quem que aprontou? Quem que pisou na bola?
Quem que errou? O ser humano. Antes do ser humano pisar na bola, pecar e errar, Satã pecou lá no céu. O pecado entrou no céu primeiro para depois entrar na terra. Entrou no coração de Satanás antes de entrar no coração do ser humano. Ele entrou no mundo através de Adão, no pecado de Adão. Mas ele entrou nos céus através de Satã. E não foi só Satã que foi corrompido pelo pecado. Um terço dos anjos que viviam no céu se renderam aos desejos de Satã. E quando Satã caiu no céu, a mensagem de Deus é doce como mel. Porque você tentou ocupar o coração de Deus. Se você ler a profecia de Ezequiel e de Isaías sobre o rei de Tiro, né, fala sobre esse querubim ungido. É claro que isso é segundo a tradição. O texto de Ezequiel e Isaías está se referindo a um rei. A tradição da igreja pega essa passagem e atribui de modo simbólico, como uma analogia, à figura de Satã, um anjo que viveu no céu. Algumas pessoas hoje em dia falam assim, mas aquele texto não é claro dizer que ele fala sobre Satã. É verdade, não é claro. Mas a igreja tradicionalmente interpretou assim, e eu concordo com a interpretação da igreja aqui no dia 23 de fevereiro de 2025. Concordo, tá certo. Eu acredito que analogicamente aquela profecia se referia ao próprio Satã. E Satã cai do céu. E essa palavra de Satã caindo do céu, ela é doce como mel. Ele está perdido e condenado. E aí ele engana a Eva e Adão lá no Éden. Ele se encarna numa serpente, né? Ele encarnou em uma serpente, ele possuiu uma serpente, tá bom? Ele possuiu uma serpente e enganou Adão e Eva, ok? E ele enganou Adão e Eva, e essa palavra é doce como mel. Porque quando Adão e Eva ficou enganado no Éden, Deus desceu no Éden com a pele do cordeiro e cobriu o primeiro casal, trazendo uma mensagem de redenção para o primeiro casal, que era doce como mel. E essas palavras que João está dizendo aqui no livro do Apocalipse, elas também são doces como mel. Eu acabei de falar com vocês, é como se João estivesse dizendo assim, ó, eu acabei de falar com vocês de 4 trombetas que fere a natureza, de 2 trombetas que fere o ser humano, e eu vou falar da 7ª trombeta, e essa 7ª trombeta vai destruir completamente os seres humanos. Daqui a pouco vocês vão ver no versículo 15, e ela é doce como mel. E o que é o amargo no ventre? Que não tem na profecia de Ezequiel. Quando Deus desceu com um livrinho e deu para Ezequiel, ele só comeu o livro, ele era doce, mas ele não tinha o amargo. Esse amargo do texto representa o sofrimento, o martírio e a dor dos profetas que anunciam o evangelho. Porque quando você anuncia o evangelho te traz dor. O evangelho te traz sofrimento. O anunciar dele. E o evangelho traz martírio. O próprio apóstolo João, ele foi, segundo a tradição, vítima de inúmeras tentativas de martírio. Deus livrou ele de todas, né? Você vai ler lá, por exemplo, o livro do Eusébio de Cesareia, a História Eclesiástica, tem inúmeros relatos sobre as dores que João passou. Ele não foi martirizado, ele não morreu pelo evangelho, mas ele sentiu as dores por pregar o evangelho. O verdadeiro evangelho, quando ele é pregado, ele gera uma certa repulsa. As pessoas olham para nós e falam, por que você está falando dessa palavra? Essa palavra de salvação? Essa palavra de condenação? Não quero isso. Pare de falar isso, Israel. O verdadeiro evangelho causa no nosso ventre amargor, dor para aquele que anuncia. Agora o falso evangelho... O falso evangelho que vem de Satanás, esse evangelho que fala, oi meu lindo, você é de Deus, oi meu lindo, Deus vai te dar tudo que você tocar, sentir, imaginar. Porque esse evangelho ele é falso, ele provoca no pregador só a massagem do ego.
O evangelho de verdade provoca amargura no ventre do pregador, amargura no ventre daquele que está anunciando, amargura no ventre daquele que está pregando a verdadeira e genuína palavra de Deus. O Deus revelado no Antigo e no Novo Testamento, ele é um Deus amoroso, misericordioso, carinhoso, mas ele é justo. Ele é justo, ele é vingativo, ele é ciumento. E ele vai pegar você, amarrar você de cabeça para baixo e jogar no lago de fogo se você não crê no Evangelho. Entendeu? Um beijo no seu coração. No nosso próximo encontro, nós não vamos falar sobre a 7ª trombeta. Nós vamos falar sobre as 2 testemunhas. Quem são as 2 testemunhas que aparecem no capítulo 11 de Apocalipse? Você sabe quem é? Você tem uma ideia de quem seja? No nosso próximo encontro nós vamos aprender sobre estas 2 testemunhas. Até lá.